Olá, pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida e sejam todos bem-vindos ao canal Amanita. Na aula de hoje nós vamos fazer dinossauros. Esse aqui é o Sauro e essa aqui é a Dininha. Esses são os dinossauros que a gente vai fazer na nossa aula de hoje. E eles ficaram com 18 centímetros de altura e eu trouxe aqui um casal, tá? Então eles são dois irmãos, esse aqui é a Dininha, né? É a fêmea, e esse aqui é o macho, né? O Sauro. Então, Sauro e Dininha. E se você quiser a receita PDF, eu vou deixar disponível lá na minha lojinha do Elo7, então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então é só você clicar e adquirir. Ah, e para quem é novo por aqui, esse é um canal dedicado exclusivamente a amigurumis, então aqui você encontra várias dicas e principalmente tutoriais, alguns deles exclusivos, de peças fofinhas e bonitinhas e fáceis de fazer, como essas aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, então é só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo e se inscrever, entrar para essa família de pessoas lindas que é a família Amanita. E claro, se você quiser e puder, seja membro desse canal e apoie ainda mais o meu trabalho aqui na internet. Lá no clube de membros tem uma receita exclusiva por mês. E se você gosta de ficar sabendo de tudo que vem aqui pro canal antes de todo mundo e opinar também quais são os conteúdos que vêm pra cá, me acompanha lá no Instagram, porque tem receitinhas grátis lá no feed, lá na aba guias eu deixei um monte de receitinha grátis lá pra vocês. Tem também stories diários com dicas e lá a gente fica mais pertinho, vocês acompanham muito mais o meu dia a dia. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo por lá também. Os dois foram feitos com fio amigurumi e tem um diferencial aqui que são essas placas aqui que eu fiz só com um babadinho, sem enchimento, então super fácil de fazer. A proposta dessa peça aqui é ser uma peça rápida, prática e super fofinha e muito rentável, porque a gente gasta pouco material, a gente gasta menos tempo para fazer, então a gente consegue produzir mais peças em menos tempo e a gente tendo mais peças disponíveis a gente consegue vender mais. E tem um diferencial também que é a articulação. Então aqui, ó, eu usei o próprio fio para fazer a articulação, tá? Então os bracinhos são móveis, as perninhas também. Então a gente tem aqui uma articulação simples, tá? Eu fiz só com linha, mas, como eu sempre digo, esse aqui é um canal de inspirações. Se você quiser usar aquelas travinhas de articulação, você pode também, tá? Usar nas perninhas e nos bracinhos. Ou se você quiser ser mais prático ainda, não fazer articulação, você pode também colocar, né, tudo preso, sem movimento, não tem problema nenhum. Eu resolvi trazer essas duas opções, né, de fazer um dino menino e uma dino, né, um dinossauro fêmea aqui, mas, né, fica a seu critério fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Aqui na fêmea, né, na nossa dininha, eu coloquei as placas, ó, do mesmo jeito que eu fiz o Sauro, tá? O Sauro é o azul. E aqui tem um diferencial, ela tem cílios, ó. Chegar bem pertinho aqui pra vocês verem. Além da boquinha, ela tem cílios. Olha que coisa mais fofa. E esses cílios aqui são cílios postiços mesmo, mas também, como eu sempre digo, né, você pode utilizar os materiais que você tem disponíveis. E esses cílios, eles são opcionais, tá? Mas eu achei que ficou super charmoso. Deu uma carinha, assim, muito legal. E eu fiz uma boquinha também, ó. A boquinha é bordada, tá? Mas aqui também você pode fazer o tipo de boquinha que você quiser, do jeito que você quiser. Então é isso. Preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Vamos fazer o nosso dinossauro. E eu vou usar essa cor aqui, a 7030 do fio amigurumi. É o mostarda, mas você pode utilizar a cor que você quiser. E nós vamos começar pelo bracinho. E eu vou fazer 6 pontos baixos aqui no anel mágico. Então, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Nós vamos puxar aqui para fechar o nosso anel. E vamos colocar o marcador. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, a gente vai fazer um aumento. Ó, então, a gente segue fazendo um aumento em cada ponto
até inteirar os 6 aumentos. Então, aqui eu fiz 2 aumentos, agora 3 aumentos, no próximo o 4º aumento, depois o 5º aumento e aqui por último o 6º aumento. Então, carreira finalizada com os nossos 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer ao todo 11 carreiras de ponto sobre ponto para a gente subir aqui o nosso bracinho. Então, nós vamos subir aqui o nosso bracinho com 11 carreiras e cada carreira com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer todas e já volto para a gente finalizar o nosso bracinho. Finalizadas aqui as nossas 11 carreirinhas de pontos sobre pontos. E aqui no final eu vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar o nosso bracinho. E eu vou cortar o fio, vou deixar um pouquinho a mais para poder costurar depois. E o outro bracinho a gente faz da mesma forma. Bracinhos finalizados, eu coloquei enchimento até a metade, tá? Dos 2 bracinhos e eles ficaram assim. Agora a gente vai reservar e nós vamos para a próxima parte. Agora, nós vamos começar a fazer a patinha. E para fazer a patinha, ou a perna, tanto faz, a gente vai começar com correntes. Nós vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai começar a fazer pontos baixos a partir da 2ª corrente. Ó, então, na 2ª corrente, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Aqui no último ponto, para virar, a gente vai fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto. Ó, então, aqui para virar, fizemos 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, aqui do outro lado, nós vamos fazer 2 pontos baixos. 1, 2. E aqui no último ponto, na última correntinha, nós vamos fazer um aumento. Ó, então, fizemos 5 correntes. Começamos com 3 pontos baixos, depois 3 pontos baixos no último ponto para poder virar. E agora aqui por último, 2 pontos baixos e um aumento no último ponto. E ficamos ao todo aqui com 10 pontos baixos. Vamos para a próxima carreira. Nós vamos começar com um aumento. Então, logo aqui no primeiro ponto, nós vamos fazer um aumento. E depois, nos próximos pontos, 2 pontos baixos. 1, 2. Então, começamos com um aumento e 2 pontos baixos. Agora, aqui para virar, a gente vai fazer seguidos 3 aumentos. Então, aqui, o primeiro aumento. Depois, no próximo ponto, o segundo aumento. Depois, no próximo ponto, o terceiro aumento. Então, fizemos 3 aumentos seguidos para fazer a nossa viradinha. Estamos aqui do outro lado, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E aqui, para finalizar a carreira, sobraram 2 pontos. Nós vamos fazer 2 aumentos seguidos. Ó, então, aqui, o primeiro aumento. E no último ponto, o segundo aumento. Então, carreirinha finalizada. Nós ficamos ao todo aqui com 16 pontos baixos. A próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 16 pontos baixos, né? Ou seja, ponto sobre ponto por toda a volta, sem aumentos e sem diminuições. Carreira finalizada. Agora, a gente vai fazer uma carreira de diminuições, tá? Então, lembrando que nós fizemos aqui 16 pontos baixos por toda a volta. Então, agora aqui nós vamos fazer 4 pontos baixos. Eu já fiz aqui 1... Agora, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, seguidos aqui, pra gente fazer a frente do pezinho, nós vamos fazer 4 diminuições. Então, para fazer as nossas diminuições, ó, nós vamos pegar na alcinha da frente do primeiro ponto, na alcinha da frente do segundo ponto, e vamos fazer o nosso ponto baixo. E aí, a gente vai repetir isso mais 4 vezes. Tá aqui, segunda diminuição. Terceira diminuição. Quarta diminuição. E aqui, por último, a gente finaliza com pontos baixos, sendo ao todo aqui 4 pontos baixos para nós
finalizarmos a nossa carreira. Ó, então, o que que nós fizemos nessa carreira de diminuições aqui? Começamos com 4 pontos baixos, aqui na frente fizemos 4 diminuições e terminamos aqui com 4 pontos baixos. Esse pedaço de fio a gente já pode colocar aqui dentro. E agora, a gente vai fazer uma sequência de carreirinhas retas. Então, nós ficamos aqui com 12 pontos baixos e nós vamos fazer 3 carreiras com 12 pontos baixos. Ó, então, são 3 carreirinhas de 12 pontos baixos cada carreira. 3 carreirinhas finalizadas. Então, fizemos 1, 2, 3 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou desmanchar aqui que eu fiz um ponto a mais. Com os nossos 12 pontos baixos. Agora, a próxima carreirinha é uma carreirinha de aumento. Nós vamos começar a nossa carreira com um aumento. Ó, então, já comecei aqui com um aumento logo no primeiro ponto. Agora, a gente faz 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e aqui 5. Agora, a gente faz no próximo ponto mais um aumento. E agora, para finalizar a nossa carreira, nossa voltinha, a gente faz mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e aqui por último 5 pontos baixos. Então, o que que nós fizemos aqui? Nós começamos com um aumento, depois 5 pontos baixos, um aumento, depois mais 5 pontos baixos. Então, ficamos ao todo aqui com 14 pontos baixos. A próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 14 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo pontos sobre pontos por toda a volta. Carreirinha finalizada. Então, fizemos uma carreira de pontos sobre pontos com os nossos 14 pontos baixos. A próxima carreira também é uma carreira de aumento, aliás, né? Diminuição, de aumento. Ó, então, nós vamos começar aqui com um aumento. Então, a gente começa logo no primeiro ponto fazendo um aumento. Depois disso, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e aqui mais um aumento. E aí, a gente finaliza a nossa carreira com 6 pontos baixos. Ó, então, finalizando aqui com 6 pontos baixos. Então, nós fizemos um aumento, começamos aqui com um aumento, depois 6 pontos baixos, um aumento, 6 pontos baixos. E carreirinha finalizada aqui, nós tínhamos 14, aumentamos 2 pontos, ficamos agora com 16. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 16 pontos baixos. Então, são 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. Carreira finalizada, carreiras, né, aliás, 2 carreirinhas finalizadas. Agora é o momento que a gente coloca enchimento, tá? Então, a gente dá uma pausa aqui pra gente encher o nosso pezinho que tá ficando super fofo. Coloquei aqui um pouco de enchimento, vai precisar de mais, mas a gente coloca daqui a pouco. E agora, a gente vai fazer uma carreira de diminuições. São 2 pontos baixos e uma diminuição. Ó, então, 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente repete isso por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Carreirinha finalizada. Ó, ficamos assim, com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer mais uma diminuição. Então, nesse momento aqui, a gente observa se precisa mais de enchimento, né? Eu vou fazer mais algumas diminuições aqui. E aí, antes de fechar, a gente coloca mais enchimento. Ó, então, na próxima carreira aqui, são só diminuições. Então, são 6 diminuições. Então, segunda diminuição. Que, por último, a nossa terceira diminuição. Depois, quarta diminuição, quinta diminuição e aqui por último a nossa sexta diminuição. Ó, então ficamos assim. Eu vou cortar o fio, vou deixar o fio
Não precisa deixar muito longo, tá? Deixar só o suficiente pra gente fechar aqui o anel mágico. E agora aqui, a gente vai colocar o enchimento que falta. Tá vendo que o meu aqui tá bem murcho? Então, a gente, por esse buraquinho aqui, a gente vai terminar de colocar o enchimento. Já coloquei aqui todo o enchimento e agora aqui a gente vai fechar a nossa perninha com um anel mágico falso. Então, a gente vai fazer movimentos de vai e vem aqui nessas nossas alcinhas, percorrendo todas elas e a gente puxa bem firme para poder finalizar. E aqui é importante a gente finalizar bem bonitinho, deixar o arremate aqui o mais uniforme possível, porque essa parte aqui vai ficar exposta, tá? Que a gente vai fazer as patinhas articuladas, então essa parte aqui, ela vai ficar à mostra. Então, é importante a gente fazer um acabamento que fique mais uniforme possível. Ó, então, ficou assim, agora é só a gente cortar o fio e fazer a segunda perninha igualzinho a essa daqui. Perninhas prontas e as duas ficaram assim, fofinhas. E agora, a gente vai reservar e vamos para outra parte. Agora, nós vamos fazer o corpinho do nosso dinossauro e nós vamos começar fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. Então, começa aqui com o anel e nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos aqui no nosso anel mágico. Vamos puxar o fio, vamos marcar aqui o último ponto e na próxima carreira nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, aqui o primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, no terceiro ponto, o terceiro aumento, o quarto aumento, o quinto aumento e aqui no último ponto, o nosso sexto aumento e a gente fecha a nossa carreira com 12 pontos baixos. E agora, a gente só puxa o fio aqui para fechar bem o nosso anel mágico, ó, e essa aberturinha aqui ficar bem fechada. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. E aí, as próximas carreiras, a gente vai continuar aumentando também. Então, aqui, nessa primeira, a gente tem um ponto baixo entre os aumentos. Na próxima, 2 pontos baixos entre os aumentos. Depois, 3, 4, 5, 6, até inteirar 7 pontos baixos entre os aumentos. Então, a gente vai continuar as nossas carreiras crescendo, ele vai ficar grande, até a gente atingir 7 pontos baixos entre os aumentos. Então, eu vou fazer todas as carreiras e volto, né, na maravilha da edição, no segundo seguinte, com tudo pronto, pra gente poder continuar. Carreirinhas finalizadas, nossa pecinha tá assim, já tá bem grande. Então, nós começamos bem aqui no início, com um ponto baixo entre os aumentos. E aí, depois nós fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos, depois 3, 4, 5, 6 e aqui por último 7 pontos baixos entre os aumentos. E agora, a gente vai fazer 2 carreiras de pontos sobre ponto. Então, 2 não, 3, perdão, é a carreira 10, 11, 12. Ó, então, são 3 carreiras de pontos sobre pontos com 54 pontos baixos, que é o tanto de pontos que a gente tem aqui. Então, são 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com 54 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas 3 carreirinhas de pontos sobre pontos com os nossos 54 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira, que é a nossa carreira de número 13, nós vamos fazer diminuições. Nós vamos começar com 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 pontos baixos e uma diminuição. E a gente vai repetir esse padrão de 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Carreirinha finalizada, então fizemos 7 pontos baixos entre as diminuições e aí nós ficamos aqui com 48 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, então são 48 pontos baixos até o final. Carreira finalizada, então fizemos aqui ao todo uma carreirinha de pontos sobre pontos com os nossos 48 pontos baixos. Agora a gente vai fazer mais uma carreira de diminuições. Agora são 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai repetir isso por toda a volta. 6 pontos baixos e uma diminuição. No final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 42 pontos baixos. E a próxima carreira vai ser uma carreira de ponto sobre ponto com 42 pontos baixos. Então, aqui nós vamos fazer duas carreiras. Essa aqui com 6 pontos baixos e uma diminuição e a próxima com 42 pontos baixos. Carreira finalizada, carreiras, né? Então, fizemos uma carreira com 6 pontos baixos entre as diminuições e mais uma carreirinha aqui de pontos sobre pontos com os nossos 42 pontos baixos. Agora, vamos para a próxima carreira, que é mais uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5 e agora aqui uma diminuição. E aí, a gente vai repetir por toda a volta 5 pontos baixos e uma diminuição. E aí, na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, que são 36 pontos baixos. Então, novamente, duas carreirinhas. Essa aqui com 5 pontos baixos e uma diminuição e a próxima de ponto sobre ponto com 36 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas duas carreiras, então fizemos uma carreira com 5 pontos baixos entre os aumentos e mais uma carreira aqui de ponto sobre ponto com os nossos 36 pontos baixos. Agora, nós vamos para mais uma carreira de diminuições. Agora, são 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente repete por toda a volta. No final, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. E a gente faz mais uma carreira com 30 pontos baixos. Então, aqui, novamente, são duas carreiras. Uma de diminuição, com 4 pontos baixos e uma diminuição, e mais uma de pontos sobre pontos, com 30 pontos baixos. Carreiras finalizadas, então fizemos 4 pontos baixos entre as diminuições e mais uma carreira de ponto sobre ponto com os nossos 36 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições, são 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai repetir por toda a volta, 3 pontos baixos e uma diminuição. E aí, na próxima carreira, nós vamos fazer também uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, é essa carreira aqui de diminuições e mais uma de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas duas carreiras. Então, fizemos uma carreira com 3 pontos baixos entre as diminuições e aqui uma carreira com 24 pontos baixos. De ponto sobre ponto, né? A segunda carreira de ponto sobre ponto. E agora, a gente vai colocar o nosso enchimento. Então, é importante a gente encher bem esse corpinho para ele ficar bem bonitinho. Enchimento colocado. E agora, a gente vai para a próxima carreira, que é uma carreira também de diminuições. Agora, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixos e uma diminuição. E essa aqui é a nossa última carreira de diminuição. 1, 2 pontos baixos e aqui uma diminuição, tá? Então, nós vamos fazer essa carreira todinha com 2 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, nós vamos ficar com 18. E aí, depois, nós vamos fazer duas carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui nós vamos fazer ao todo 3 carreirinhas. Essa primeira com 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e mais duas com 18 pontos baixos cada uma delas. Carreiras finalizadas, então fizemos uma carreira de diminuição com 2 pontos baixos entre as diminuições e duas carreirinhas aqui de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. E agora aqui eu vou fazer mais um ponto baixíssimo, só para finalizar
a nossa carreira para deixar mais uniforme. E vou deixar aqui uma quantidade de fios um pouquinho maior pra gente poder costurar a cabeça depois. E o nosso corpinho está pronto, ficou assim. Agora, nós vamos começar a fazer a cauda do nosso dinossauro. Bem tranquila, bem facinha de fazer. Então, nós vamos começar aqui com um anel mágico e 6 pontos baixos no nosso anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos do nosso anel mágico. Vamos fechar e vamos marcar o último ponto. Marcado aqui o nosso último ponto, vamos para a segunda carreira. Essa segunda carreira ela é um pouquinho diferente. Nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, eu fiz aqui o primeiro, o segundo e um aumento. Então, eu comecei com 2 pontos baixos e um aumento. E aí, eu vou repetir isso, mais 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2, e aqui, por último, um aumento. Então, ficamos ao todo aqui com 8 pontos baixos nessa segunda carreira. A próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto, então nós vamos fazer 8 pontos baixos. Carreirinha finalizada, fizemos então aqui 8 pontos baixos. Vou colocar esse fiozinho aqui pra dentro. E agora a gente vai começar uma sequência de aumentos. Nós vamos fazer aqui 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos repetir 3 pontos baixos e um aumento. Ó, 1, 2, 3. E aqui no último ponto, onde está o nosso marcador, mais um aumento. Então, aqui nós ficamos ao todo com 10 pontos baixos. E aí, a gente vai manter essa sequência de aumentos. Então, aqui nós ficamos com 3 pontos baixos e um aumento. Na próxima, vai ser 4 pontos baixos entre os aumentos. Depois, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até a gente chegar em 11 pontos baixos entre os aumentos. Então, a gente vai continuar fazendo esses aumentos até chegar em 11 pontos baixos entre os aumentos. Eu vou fazer todos e já volto para mostrar o resultado para vocês. Finalizada aqui a nossa cauda, então nós começamos aqui embaixo com 3 pontos baixos entre os aumentos, fomos subindo os aumentos e chegamos aqui na última carreira com 11 pontos baixos entre os aumentos. Então, a nossa cauda está pronta, agora é só a gente colocar enchimento. Agora, a gente vai reservar, eu vou colocar aqui mais um ponto baixíssimo para a gente poder finalizar. Ó, finalizamos aqui com ponto baixíssimo. Então, nós vamos parar o nosso dino nessa parte aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!